Olá! Hoje vamos falar do meu bicho, que é um fermento natural que foi feito aqui em casa. Olá, o meu nome é Sofia e sou autora, fotógrafa e videógrafa do site Criar Comer Crescer, um site sobre alergia alimentar ao leite e à soja, sobre a nossa vida e receitas simples e descomplicadas e aquilo que fazemos em casa. Hoje vou-vos falar do meu bicho. O meu bicho é este. E o meu bicho é um fermento natural que eu fiz aqui em casa e serve principalmente para pastelaria, para fazer pão, pão doce, panquecas, waffles e uma infinidade de coisas que se podem fazer com o fermento natural. Se estão neste vídeo, provavelmente já ouviram falar do fermento natural ou massa-mãe. No entanto, ele tem muitos mais nomes, como levain, sourdough em inglês, isco, tem tantos nomes que nem eu sei decorar todos. Só para saberem um bocadinho o que é o fermento natural. Antigamente, antes de existir o fermento granulado em pacotinhos ou aqueles cubinhos de fermento seco, era este fermento natural que as pessoas usavam para levedar o pão e outros produtos pasteleiros. O fermento natural não é mais nem menos do que uma mistura de farinha e água. A farinha é rica em micronutrientes que, quando ativada com a água, cria leveduras. Essas leveduras são bactérias boas, que no caso do pão servem para levedar. Essas leveduras transformam os hidratos de carbono em dióxido de carbono, por isso é que vocês veem aquelas pequenas bolinhas de fermentação e de crescimento nos fermentos naturais. Essas leveduras, além de fazerem crescer o pão, aumentam a digestibilidade, eu não sei dizer, a soltrar não é forte. Melhoram a nossa digestão dos cereais. Este fermento natural existe uma fermentação prolongada, enquanto que com um pacotinho de granulado ou de fermento fresco vocês conseguem obter um pão fermentado em 1 e meia, com o fermento natural terão de o deixar fermentar de 8 a 12 horas, dependendo da temperatura que tiverem em casa. Esse tempo de fermentação vai ajudar a eliminar os antinutrientes, neste caso os fitatos, e também para digerir os cereais que vamos comer posteriormente. Normalmente o cheiro de um fermento natural é a mosto ou a azedo e muitas vezes cheira até a acetona, porque é o álcool etanol que é libertado pela fermentação. Por isso é que tem aquele cheiro horrível, mas não tem problema nenhum, é mesmo assim. É tudo natural. Existe muita gente que, após comer pão de fermentação natural, como o meu caso, deixou de se sentir tão inchada e com dores de barriga. Isto deve-se à diminuição do glúten presente nos cereais. Atenção, eu estou a dizer isto, mas isto não serve para alérgicos. Para quem tem intolerância aos cereais, muitos deles conseguem tolerar os cereais de fermentação natural por causa disso mesmo. Eu aprendi isso com o livro A Arte da Fermentação. É um livro cheio de informação. Tenho adorado lê-lo. Tem mais informação do que aquela que eu posso armazenar e mais ainda do que eu posso ler rapidamente. No entanto, sobre a fermentação do fermento natural e dos iogurtes, eu já li praticamente tudo, mas estou sempre a reler, eu gosto de ir ver e é um go-to. Então, para fazer o fermento natural só vão precisar de 2 coisas, 2 ingredientes, água e farinha. No meu site eu tenho dois métodos, um método que eu usei para fazer o meu fermento natural, este aqui, mas com as experiências que eu andei a fazer no último mês sobre fermentação natural e já fiz vários fermentos. Este é o meu 5º ou 6º e neste momento também estou a experimentar um sem glúten, este é mesmo sem glúten.
foi feito, ou está a ser feito, farinha de arroz e sarraceno, mas a seu tempo. No entanto, neste vídeo só vos vou ensinar o método mais fácil, que é o método de usarem qualquer farinha que vocês tenham à mão. Só não aconselho a usar farinha branqueada, porque a farinha branqueada normalmente utilizam químicos para que ela fique mais branca e matam os micro-organismos que são necessários para fazer um fermento natural. O mesmo acontece com a água. A água deverá ser sem cloro, de preferência mineral ou filtrada, após a alimentação para fazerem fermento. Na alimentação eu uso da torneira, que por acaso tem cloro. Eu vejo que o meu fermento ressente-se um bocadinho quando eu uso a da torneira, mas não morre. Então tem morrido, tem-se aguentado muito bem. Por isso, para a água, aconselho pelo menos a fazê-lo que seja filtrada ou de compra mineral, ok? Utensílios, a única coisa que precisam basicamente são uma colher, um garfo, uma espátula e frascos de vidro. Existem pessoas que usam sempre o mesmo frasco de vidro para fazerem o fermento, utilizam-no todos os dias, mas eu não gosto disso. Sinceramente não acho muito prático. Eu tenho dois, faço num, no dia seguinte retiro uma parte daqui, coloco no outro recipiente, junto-lhe água e farinha, misturo e lavo este. No dia seguinte, exatamente a mesma coisa. Utilizo sempre um frasco novo a cada utilização e a cada alimentação, porque é a maneira que para mim funciona melhor. Eu gosto de os marcar, como veem aqui, para saber se ele cresceu ou não, se ele está saudável ou não. E quando ele começa a ficar, os frascos começam a ficar muito sujos, não se consegue ver isso, evito não faço mesmo. Além dos talheres e do frasco de vidro, aconselho a ter uma caneta permanente e uma balança. Se não tiverem balança, podem usar um copo medidor como este, um quarto de cup ou meio cup, tanto faz. Desde que tenha uma medida certa de água e de farinha, funciona sempre. Eu aconselho a balança, porque acho que é o método mais fácil e mais prático de utilizar. Para fazerem o vosso fermento natural, vão precisar de um potinho de vidro como este. Colocá-lo em cima da balança. Colocar 50 gramas de farinha. Eu estou a usar semi-integral, mas podem usar a que tiverem à mão. E 50 gramas de água. Mexem tudo muito bem. A consistência pode alterar, dependendo da farinha que usam. Se for integral, vai precisar um bocadinho mais de água. Se for branca, 50 gramas chega perfeitamente. Pronto, o que vocês querem é isto. Esta textura. Uma massa tipo panqueca, maneável e espessa. Pronto, é isto. Eu gosto de utilizar uma espátula depois para limpar aqui estas bordinhas todas. De seguida, faço a marcação da altura a que está o meu fermento. Ou melhor, a minha mistura, que ainda não é fermento. Coloco na tampa, escrevo na tampa o dia em que estou, dia 1, e coloco em cima do meu balcão. Se por acaso eu notar que está muito frio no balcão da cozinha, eu normalmente guardo dentro de um armário. Procuro um armário que seja quentinho, que não tenha muitas variações de temperatura. No entanto, podem não deixar a temperatura ambiente em cima do balcão da cozinha, que não tem problema nenhum. Se virem que está frio, guardem-no noutro sítio que achem que é mais conveniente para ele estar quentinho. No dia seguinte, passado 24 horas, vão tirar 50 gramas desta mistura. Acrescentam 50 gramas de farinha e mais 50 gramas de água. Misturam muito bem, tudo muito bem. Limpam as bordas para que ficar as bordas do recipiente para que seja sempre limpo, e se ele crescer e verem bolinhas, estar mais perceptível o crescimento e as bolinhas e as bolinhas. Fazem a devida marcação como eu fiz neste e
repetem passado 24 horas. Este processo vão repeti-lo no dia 2, 3, 4 e 5. No dia 6 e 7 repetem o mesmo processo dos dias anteriores, mas passa de 24 horas para 12 horas. A cada 12 horas, de manhã e à noite, alimentam o vosso fermento com o mesmo rácio de 1 para 1 para 1. 50 gramas de cultura, que é a mistura do dia anterior, mais 50 gramas de água e mais 50 gramas de farinha. Ao 7º dia, de certeza que já estará pronto. Um dos sinais de que o vosso fermento está bom é de ter crescido e de ter baixado, ou de notarem muitas bolhinhas presentes dentro do recipiente de vidro, não só por fora, mas também por dentro. Outra das formas de verem que o vosso fermento está pronto é retirarem uma colher de fermento, sem mexer, só retirar e colocar na água. Ups. Devagarinho. Se ele boiar, como estão a ver aqui, é sinal que ele está pronto. Prontinho a utilizar. Porquê descartar parte do fermento do dia anterior ou da cultura do dia anterior? Isto acontece e é necessário porque, se não eliminassem uma parte do fermento, ao final dos 7 dias iam ter uma quantidade enorme de fermento, coisa que é impensável e super dispendioso. Isto porque o fermento ou a cultura deve ser alimentada quase sempre com o rácio de 1 para 1 ou 1 para 1 para 1, o que quer dizer que é a mesma medida de cultura pela mesma medida de água e pela mesma medida de farinha. Neste caso nós estamos a utilizar 50 gramas, por isso será 50 gramas de cultura, 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. Alimentar a menos que a quantidade de cultura de fermento natural vai fazer com que o fermento natural sinta fome mais cedo do que aquilo que é esperado. Isto também acontece quando nos dias de verão, em que as temperaturas são muito elevadas e a fermentação é mais rápida do que o normal. Do descarte do que sobra do fermento ou da cultura do dia anterior, podem deitar fora, aquilo é uma quantidade mínima que não faz diferença nenhuma, ou então podem utilizar em receitas, em qualquer receita que vocês quiserem, só têm que diminuir um bocadinho de água ou de líquido e de farinha à receita original. No entanto, eu já partilhei uma receita de panquecas para aproveitar o descarte do fermento natural que sobra. Eu depois vou partilhar com vocês num vídeo aqui também no YouTube e no meu site em criarcomercrescer.com. Mas para já, se estiverem a fazer e quiserem guardar o descarte, acedam à minha conta no Instagram, como Criar Comer Crescer. Nos destaques está lá a receita das panquecas. E agora, com o fermento pronto, após o 7º dia, o que é que podem fazer? Vamos lá fazer pão então. Eu já tenho uma receita no site, a receita também do pão de fermentação natural também já está aqui no YouTube. Eu deixo o link aqui em baixo para vocês acederem, com o link do meu site também, com os passos todos detalhados, além do vídeo. E para fazerem o pão vão precisar de 100 gramas de fermento natural. Ao final do 7º dia vão ter mais ou menos 150 gramas, retiram 100 gramas para fazer o pão, guardam 50 gramas, não se esqueçam, guardem sempre um bocadinho do fermento. Se vocês não guardarem um bocadinho do fermento, vão ter que começar tudo de novo e voltar a fazer aquele processo dos 7 dias. Ao guardar uma quantidade, nem que sejam 10 gramas, 20 gramas, vai fazer com que vocês consigam ativá-lo novamente, alimentá-lo e ativá-lo e terem fermento sempre, para sempre. Depois de retirarem as 100 gramas, voltam a alimentar o vosso fermento, acrescentam 50 gramas de farinha, 50 gramas de água, misturam tudo muito bem, fazem a marcação e têm duas formas de guardar. Se o guardarem à temperatura ambiente, vão ter que o alimentar todos os dias e fazer esse processo todos os dias. Só aconselho para quem vai utilizar e fazer pão ou outras coisas todos os dias, se não o fizerem, aconselho a guardar no frigorífico e ele dura até uma semana. Quando quiserem utilizá-lo novamente, o que é que devem fazer? Isto que eu vou dizer agora, se calhar é contra muitas das pessoas que ensinam também a fazer fermento natural, mas para mim tem funcionado assim, para mim é mais prático e por isso é que eu faço.
Então, se o mantiverem à temperatura ambiente, não precisam de nada de especial, é só retirar aquela parte, alimentar e guardar exatamente onde vocês quiserem. Se ele vier diretamente do frigorífico, se eu vir que ele tem atividade, tem muitas bolinhas e notar que ele está ativo, utilizo de imediato, só o deixo estar um bocadinho à temperatura ambiente durante 20 ou 30 minutos, mas utilizo de imediato e nem sequer alimento. No entanto, se eu vir que, como este que tenho aqui, que já está há mais de uma semana no frigorífico, fiz de propósito para vos mostrar como é que ele fica. Podia deixar mais um bocadinho, mas hoje era o dia de gravar, por isso acabei por fazer. Este aqui já está há mais de uma semana no frigorífico e já se nota um bocadinho de aguadilha preta. Ele já desceu completamente, tem atividade, está bom, mas está a precisar, ou melhor, ele está a gritar, a dizer que tem fome. O que eu faço nestes casos, eu não alimento um raço de 1 por 1 por 1, porque senão ficava aqui com uma quantidade muito grande de fermento, ou então tinha que descartar em muita quantidade. Para evitar isso, o que eu faço é ativá-lo só com uma medida pequena de farinha, um bocadinho de água, mexo tudo muito bem. Noto que ficou muito líquido. Não se esqueçam que a massa do fermento deve ter uma textura espessa como a de panqueca. De uma massa de panqueca, de uma receita de panqueca. Ele ficou mais ou menos com a mesma altura, como podem ver. Isto não interessa nada. É só mesmo para o ativar um bocadinho. Daqui a 1 hora, nem isso, ele já está super borbulhento e já começou a subir de certeza. É nessa altura que já posso retirar aquele que preciso e utilizar de imediato sem ter desperdício nenhum. Depois de retirar aquilo que eu preciso e de fazer a receita, ou seja lá o que for que eu vou fazer, então faço e alimento com o rácio de 1 por 1 por 1. O que tiver de cultura, acrescento de água, acrescento de farinha, misturo tudo muito bem e volto para o frigorífico. O meu normalmente está sempre no frigorífico, não o deixo à temperatura ambiente. Porque de vez em quando dá matéria de fazer qualquer coisa e outras vezes não tenho vontade de fazer, e para evitar desperdícios guardo no frigorífico e faço este pequeno truque. Alimento só um bocadinho para o ativar e utilizo passado meia hora, 1 hora. E pronto, era isto que eu vos queria mostrar hoje. Espero que tenha conseguido tirar todas as dúvidas que vocês têm. Se por acaso não consegui tirar e têm mais alguma dúvida ou questão, deixem no comentário em baixo, terei todo o prazer em ajudar e vos esclarecer. Se vir que são muitas dúvidas, eu depois também faço outro vídeo com o Q&A de perguntas e respostas com as vossas dúvidas. Não se esqueçam, está o link de todo este processo com o método 1, método 2 e todos os benefícios de ter um fermento natural e fazer fermentação natural em casa no meu site, em criarcomercrescer.com. Eu deixo o link na descrição em baixo. Deixo também em baixo a receita do pão de fermentação natural. Nas próximas semanas de certeza que vão ver por aqui muitas receitas com fermento natural, com a utilização de fermento natural. Não só pão, mas também para aproveitamento das sobras do fermento natural, como panquecas e waffles. Se gostaram deste vídeo, subscrevam ao meu canal. Tenho vídeos todas as semanas. Obrigada por assistirem. Um beijinho e fiquem bem.